Muito bem, muito bem, muito bem. Meus amados, o estudo dessa série que nós estamos fazendo nesse tempo, agora aqui na nossa EBD, na nossa sala, é do livro O Conhecimento de Deus, de Packer, tá? J.I. Packer, de 2014, da Cultura Cristã. Esse livro está esgotado, não tem, eu procurei já para ver se a gente podia disponibilizar para os irmãos, mas está esgotado. E eu encontrei algumas tiragens no Mercado Livre, por exemplo, e caro, hein? Caro. Gente pedindo 400, 500 reais num livro, um único livro. Eu falei, rapaz, mas que coisa. E eu já tinha lido esse livro lá no IBEL, quando eu estava no Instituto Bíblico, e lá eu achei muito bom, mas agora eu lendo novamente, estudando para esse momento do estudo, eu tenho visto que é muito melhor do que eu tinha imaginado no passado. Então, O Conhecimento de Deus, de J. Packer, hoje é o 3º capítulo, Conhecendo e Sendo Conhecidos. Conhecendo e Sendo Conhecidos. Aí. Conhecendo e Sendo Conhecido. E a ideia aqui é trabalharmos esse efeito de conhecer a Deus. A pergunta que nós temos na confissão de fé, ou no breve catecismo, que a grande maioria das pessoas conhecem, é a pergunta 1, né? Qual é o fim principal do homem? Lembra qual é o fim principal do homem? Lembra qual que é a resposta aí? Amá-lo, gozá-lo, amar a Deus e servi-lo, ok? É a resposta que todo mundo sabe, e agora ainda com mais dificuldade ainda, né? Com mais dificuldade ainda. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é amar a Deus, gozá-lo para sempre, e servi-lo e gozá-lo para sempre. Processo de amar e servir. Mas aí, a ideia aqui também é para que fomos feitos. Para que fomos feitos? E a resposta que nós vamos encontrar dentro dessa perspectiva de conhecer a Deus e sendo conhecido, nós somos feitos para conhecer a Deus. Ele responde com essa ideia, conhecer a Deus. Nós somos feitos para conhecer a Deus. A segunda pergunta que ele faz então, qual deveria ser o nosso objetivo na vida, como servos que estão querendo conhecer o seu Senhor? Nosso objetivo na vida, em primeira instância, deve ser conhecer a Deus. Conhecer a Deus, como objetivo em nossa vida. E ele também vai trazer essa ideia, como terceira pergunta, o que é a vida eterna que Jesus dá? Respondendo essa ideia nessa perspectiva de conhecer a Deus, a vida eterna é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Mas pastor, a vida eterna não é Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar? Sim, perfeito. Mas o que ele causa em nossa vida? O ministério da reconciliação, que é reconciliar com Deus. E reconciliar com Deus é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Percebe que isso traz uma nova perspectiva na vida do cristão. Qual que é o objetivo da tua vida? Talvez, para muitos, o objetivo na vida é estudar, se formar, casar, comprar sua casa, ter o seu veículo, criar seus filhos. E, se possível for,
ainda, né, embalar os seus netos, pegar os seus netos no colo e embalar. Percebe que a objetividade da vida vai trazer a demanda que eu tenho. Como eu vou me portar nesse mundo? Como eu vou me comportar? Quais são as minhas atitudes e os meus passos no meu dia a dia? Se o meu passo é conhecer a Deus como objetivo primário, eu posso estudar, fazer faculdade, universidade, mas com o objetivo de olhar a academia no quanto ela me aproxima do conhecimento de Deus. Eu posso casar, mas o quanto esse casamento vai me aproximar de Deus. O quanto esse casamento vai me levar a conhecer mais o meu Deus. Ter filhos, o quanto ter filhos vai me aproximar mais de Deus. Comprar uma casa, o quanto o trabalhar para comprar essa casa vai me aproximar mais de Deus, vai me fazer mais conhecedor de Deus. E aí o texto de João, capítulo 17, versículo 3, ele fala assim, e eu estou me batendo já com essa, aqui, isso. Ele fala assim, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Percebe que a ideia posta aqui é de conhecer a Deus como base para essa vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. Através de Jesus, sim, conhecendo Jesus, conhecemos a Deus. E qual a melhor coisa na vida? A gente pode então perguntar, qual que é a melhor coisa na vida? Quando nós chegarmos lá no final da caminhada, com os nossos 80, 90, 100 anos, 110, qual será a nossa resposta? Qual que é a melhor coisa na vida? E aí dentro dessa perspectiva, se for, ter casado, é ter comprado a minha casa, ou ter comprado um carro zero, a nossa vida foi voltada apenas para as coisas materiais, as coisas dessa terra. Nessa ideia, a melhor coisa da vida é conhecer a Deus. É conhecer a Deus. E isso trabalha um senso de responsabilidade de conhecer a Deus muito maior e muito mais aguçado, com uma responsabilidade extremamente maior. A melhor coisa da vida é conhecer a Deus. E isso mostra para nós o que Deus quer trabalhar em nossos corações. O texto lá de Jeremias, capítulo 9, versículo 23, ele fala da seguinte forma: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Não se glorie o sábio, o rico, o forte, nessas coisas terrenas e passageiras. Por quê? Porque as coisas terrenas e passageiras, elas são coisas dessa terra. Não são coisas que alimentam a nossa alma, que trabalha o que é melhor de Deus em nossas vidas e corações. E por isso ele fala, não, olha, a glória do sábio não é ser sábio. A glória do rico não é ter riqueza. E não deve ser. Porque essas coisas os ladrões cavam e roubam. Mas a sabedoria leva. E a gente tem um conceito assim, tipo, a melhor coisa que você pode dar para o teu filho é o estudo.
que ninguém vai roubar. Será? O conhecimento. Será? Nós vemos quando acontece um derrame, por exemplo, a pessoa fica em cima de uma cama. Todo o conhecimento foi levado, foi perdido. O que permanece? O que irá permanecer? Mas, pastor, você está falando em casos extremos. Há casos extremos? As pessoas com Alzheimer, por exemplo. O que aconteceu com a sabedoria dela? Foi levada, foi apagada, foi roubada. A pessoa era muito sábia, muito inteligente, mas foi acometida do Alzheimer. Apagou a sua memória. Tá, e daí? O que não se pode roubar? O que não se pode levar? O que se não pode que outras pessoas possam roubar elas? Isso, ou até a natureza, a caminhada da natureza, a doença, é Deus. Deus ninguém vai te levar. Apagou a memória, sim, apagou a tua memória, mas a fé está lá. Deus está lá. O teu nome já está escrito no livro da vida e não vai ser apagado. Por isso ele fala que não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Porque são coisas pequenas. E a gente coloca como coisas pequenas como um objetivo tão grande em nossa vida. Como coisas que têm realmente valor e importância para o ser humano. Estudar numa boa escola é bom. Fazer uma boa faculdade é bom. Se dedicar aos estudos é bom. Se dedicar ao trabalho é bom, sim. Se dedicar à família e cuidar bem da sua família é ótimo. Não é bom, é ótimo. É muito bom. Mas não esqueça que o objetivo da sua vida é conhecer a Deus. E você só pode servir aquilo que você conhece. Servir e gozar no Senhor para sempre, você só pode fazer isso do Deus que você conhece. Do Deus que você sabe que Ele existe, que Ele está do teu lado, e requer a forma que você tem que adorar a Ele na sua caminhada. Oséias vai trabalhar essa ideia, Oséias 6:6. Ele vai trabalhar esse conceito muito importante para nós. Ele fala assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Misericórdia quero, não quero sacrifício, quero o quê? O conhecimento de Deus mais do que holocausto. A gente preza mais pelo holocausto, que é o sacrifício, que é o sacrificar algo, é dar algo, do que o conhecer a Deus. E percebe que essa importância de nos aproximarmos de Deus, de buscarmos a Deus, é colocado de uma forma elevada pelo próprio Deus. Conhecer a Ele, amar a Ele, caminhar com Ele. O que o teu coração quer, o que o teu coração pede, o que você almeja no teu coração? Qual é o objetivo, fundamento, o objetivo e o fundamento para a sua vida? Por que você está nessa terra? É a pergunta que muitos jovens hoje têm feito e têm se perdido ao responder. Por que eu nasci? Por que eu estou nessa terra? Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo? Será que eu fui um erro, um acerto? Por que o universo quis que eu nascesse? O universo não tem nada a ver com isso, não. Quem tem a ver com isso foi Deus. Deus tem a ver com isso. E Deus que te planejou, e Deus que tem cuidado de você, e você nasceu aqui para conhecer a Deus. As prioridades da nossa vida, os valores da nossa vida, têm que estar em conhecer a Deus. As prioridades da nossa vida devem estar relacionadas em uma escala de valores do conhecer a Deus.
Quando colocamos o objetivo em conhecer a Deus, o nosso objetivo em conhecer a Deus, todo o resto irá vir depois. Todo o resto será as demais coisas. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é impressionante quando nós olhamos, quando essa ordem começa a inverter, quando esse princípio começa a inverter, todo o resto desanda. Tudo vai de água abaixo. Famílias que chegam com problemas conjugais. É família que deixou de orar, de buscar a Deus, de ler a palavra do Senhor, de comungar na igreja do Senhor Jesus Cristo, de estar vivendo a comunhão e a vida com o Senhor. Começa a colocar outros objetivos na sua vida. E o objetivo primário de conhecer a Deus é deixado de lado. O escritor e filósofo Albert Camus é um argeliano, e ele morou na Itália por muitos anos, de 1913 a 1960. Ele colocou a teoria do absurdismo. Teoria do absurdismo. A vida é uma piada sem graça. E ele trabalhou essa ideia da vida é uma piada sem graça. A ideia que ele colocou nesse absurdismo é a ideia do que não tem propósito, não tem objetivo. Ou seja, é o que o Zeca Pagodinho fala assim: deixa a vida me levar, vai lá. Maria Antonieta, ela trabalhou o conceito de nada tem sabor. Nada tem sabor. A ideia aqui é que a vida sem objetivo. A vida sem objetivo. E a ideia da Maria Antonieta é conhecida como a febre de Maria Antonieta. Deixa lá. Não tem sabor, não tem objetivo, não tem cuidado. E se você for ver bem, o que a sociedade tem trabalhado nos últimos tempos é trabalhar conceitos diferentes na vida do cristão, que não é de conhecer a Deus. E quer ver só? O pensamento que o mundo tem hoje de eu sou importante, eu sou a pessoa a ser agradada, eu sou a centralidade de tudo. O eu sou está no lugar. Quando o eu sou toma o lugar, o Deus eu sou sai. Eu sou bom, eu sou legal, eu sou importante. O eu no primeiro lugar, em primeiro plano. Eu tenho que me agradar. O eu me amo. E aí Deus é deixado de lado. Segue o teu coração. O que o teu coração quer? E percebe que isso vai trabalhar no coração do ser humano uma objetividade diferente. Mas eu tenho o direito de ser feliz. O problema é que a felicidade que é requerida nesse direito é a felicidade do ter e do obter. E não de ser filho de Deus e conhecer a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus e nos aproximamos de Deus, o que acontece? Quando alguém que está sujo, que está mal cheiroso, né, com um cheiro desagradável, chega num lugar que está claro, que está com luz. O que acontece com a roupa dele que está suja, né, e ao se aproximar algo que está claro, sai do escuro e vai para o claro, a sujeira aparece. Você consegue identificar, nossa, como que minha roupa está suja? Nossa, o cheiro estava vindo de mim, não é de outras pessoas, não, estava vindo de mim mesmo. Porque quando nós nos aproximamos do Deus Santo, que é luz, que Ele mostra a nossa podridão, Ele mostra a nossa fraqueza. E por isso que o ser humano não quer se aproximar do Senhor, mas ele quer filosofias que mostram, não se preocupe com isso, porque isso está tudo bem, e é assim mesmo. Isso esconde os nossos maus, isso esconde a dureza do nosso coração. Esses males arruinam a vida como um todo. Tudo, de repente, se torna um problema,
chateação, porque nada parece valer a pena realmente. Tanto o absurdismo como a febre de Maria Antonieta não mostra um caminho para o cristão, não mostra um caminho para aqueles que querem adorar o nome do Senhor. A vida do cristão é dotada de valor objetivo, incomparável, suficiente, que ama a mente e o coração de Deus. Que ama a mente e o coração de Deus. O que Deus pensa sobre isso? O que Deus quer da minha vida sobre isso? E aí, a centralidade do meu pensamento não é mais o que o mundo pensa, não é mais o que a filosofia humana pensa, mas é o que Deus pensa, o que Deus quer. O que Deus pensa sobre isso? O que Deus pensa sobre o aborto? Você já pensou no que Deus pensa sobre o aborto? O que Deus pensa sobre as filosofias que estão sendo vendidas no nosso tempo e empurradas para nós? O que Deus pensa sobre isso? O que Deus quer? Falar nisso, sábado retrasado, não passado, mas o anterior, nós fomos assistir o filme Som da Liberdade. Não sei quem já assistiu aqui. E se você não assistiu, recomendo que você assista. Som da Liberdade. Está nos cinemas. Impactante. Muito impactante. Fala sobre o tráfico de humanos. Em especial sobre as crianças. O tráfico de crianças. E ainda o tráfico para o fim recreativo da sexualidade. E pasmem, né, dando spoiler aqui, se você não gosta de spoiler, fecha o ouvido, né, ele fala que existe mais gente hoje no mundo em estado de escravidão do que na época que a escravidão era permitida. Mais gente em estado de escravidão hoje no mundo do que na época que a escravidão era permitida. É de espantar, né? A vida do cristão, ela não é voltada para o coração do homem, mas para o coração de Deus. O que pode ser maior, melhor e mais envolvente do que conhecer a Deus? O que pode ser maior, melhor e mais interessante do que conhecer a Deus? Não é nenhum curso universitário, não é nenhuma riqueza dessa terra, não deve ser. Se essa caminhada está voltada para as coisas da terra e não para conhecer a Deus, está errado. Precisa ser mudado algo no coração. Contudo, devemos tomar muito cuidado, pois conhecer a Deus não é algo simples, é algo complexo. Parece simples. Conhecer a Deus, eu conheço a Deus. E aí as pessoas podem falar assim: qualquer lugar que está falando o nome de Deus, eu vou lá. Qualquer lugar que fala o nome de Deus, eu estou indo, porque eu sou uma pessoa que gosta de Deus. Então falou o nome de Deus, eu vou lá. Mas calma aí, que Deus está sendo pregado? O que está sendo ensinado como Deus de fato? Que tipo de emoção temos ao conhecer a Deus? Arrepios? Olha, você falou, me chegou a arrepiar. Calma aí. O que é esse sentimento? Ficamos levitando como quem sonha. Isso é tão bonito, tão legal. De um êxtase, uma euforia, um tipo de uso de droga. Que tipo de sentimento se tem ao conhecer a Deus? Conhecer a Deus é um tipo de experiência intelectual. Ouve-se uma voz, tem visões. Que conhecimento que é esse? Um pensamento estranho passa pela mente e aquilo é a voz de Deus.
Não. Conhecemos a Deus quando buscamos na sua palavra. O conhecer de Deus é dado na sua palavra. Essa é uma área que engana muitas pessoas, porque usam textos como pretextos para falar o que quer, para dizer o que quer. Conhecer a Deus é mais do que simplesmente ter uma experiência, ou um momento do louvor, um arrebatamento, um conduzir para outro lugar, ou coisa semelhante a isso. Conhecendo a Deus e sendo conhecido, deve envolver a nossa vida no conhecer de Deus. Conhecer Deus é muito mais complexo do que conhecer outra pessoa. Talvez você seja casado há alguns anos. Quantos anos de casado? 14. Nós estamos completando 24 anos de casado esse ano agora. 24 anos. Quantos anos, Davi, de casado? 56. Tem mais alguém mais antigo de 56 aqui de casado? Gilson, quantos anos de casado você tem, Gilson? De casado. Não, de casado. Casado. 56, 56 anos. Dá para dizer que conhece o cônjuge, a esposa, plenamente? Não dá, né? 24 anos, conheço, mas não plenamente. Tu conhece ela plenamente? Tu conhece ele plenamente? Algumas coisas a gente sabe, né? Comportamento, leitura. Se conhecer uma pessoa já é difícil, que está do nosso lado, que nós estamos vendo o comportamento, o quão é difícil conhecer a Deus, que nós não vemos, o que está codificado o conhecimento nas Escrituras, na palavra de Deus. Mas pastor, não dá para conhecer a Deus plenamente. Concordo, porque o ser finito, que somos nós, não dá para conhecer o ser infinito, que é o Senhor nosso Deus. Não cabe em nossa mente, em nossa cabeça. Mas podemos conhecer naquilo que Ele se revelou para nós. Conhecer uma pessoa é mais complexo do que conhecer uma casa, um carro, ou até um local. Eu sei o que o carro funciona, como que o carro funciona, o que ele reage. Eu sei mexer no computador, eu conheço a linguagem de programação, eu conheço aquela casa, porque eu construí aquela casa, eu fiz aquela casa, eu conheço esse objeto, eu conheço aquela cidade como a palma da minha mão, sei o nome das ruas, sei onde que está todo lugar, eu nasci lá, vivi lá e eu conheço aquele local. É mais fácil conhecer as coisas do que uma pessoa. Quanto mais complexo é o que desejamos conhecer, mais difícil será essa tarefa de conhecer. Haja vista que conhecer um carro é mais difícil do que conhecer uma bicicleta. Eu sei como é que funciona a bicicleta, a corrente passa aqui na catraca, que vai na coroa, que é movido pelos pedais, que a pessoa coloca o pé aqui, traciona a força, que leva para a roda, através da corrente, e a bicicleta é conduzida para frente. Agora explica o carro como que é. O carro pega o combustível, a bomba de gasolina leva para o motor, injeta nos bicos injetores, que leva para o centro de distribuição, e aí cai a gasolina na cabeça do pistão, e aí tem a vela que joga a centelha, e gira o brequim, e que vai para o cardan, e aí vai depois para a roda, e que move o carro. Muito mais complexo. E a gente fala, pastor, passou por várias fases aí que você não citou. Verdade, eu não conheço o sistema plenamente. Malemamente, de forma muito simplória ainda. Conhecer uma bicicleta é mais fácil que conhecer um carro. Mas o quão é difícil conhecer a Deus. Deus é infinito. Deus é grande. Deus é misericordioso.
Deus é aquele que está acima de todas as coisas. Então, quando nós olhamos para Deus, nós vemos a complexidade do que é conhecer a Deus. Quando olhamos para as pessoas, nós já vemos a complexidade de conhecer as pessoas. Quando conhecemos os animais, por exemplo, os cachorrinhos, os gatos, nós vamos, através da análise do objeto, entender um pouco de quem é aquele objeto ou aquele animal, quais as reações que ele tem. Talvez você tenha algum pet na tua casa, algum cachorrinho, algum gato, você sabe quando passa uma moto na rua, o cachorro, por exemplo, ele fica aguçado, ele corre. Eu tinha uma border collie, quando passava uma moto na rua, descendo a Avenida Dom Bosco, passava a moto lá, ela avançava no portão e ficava batendo no portão, aguçada, nervosa, porque a moto tinha passado fazendo barulho. Ao mesmo tempo, quando eu chegava com o carro da família, ela escutava o barulho do carro, ela já sabia que alguém da família estava chegando. Ela já ficava em prontidão, olhando, atenta. O gato, por exemplo, tem seus costumes, suas formas. E você, ao estar próximo desse animal, você vai entender o procedimento e o comportamento que ela tem. Quando vai chover, o gato gosta de subir, gosta de descer, gosta de fazer outras coisas. A análise do comportamento dos animais vai nos determinar e até ações prévias como esse animal reage em circunstâncias diferentes. O conhecimento do animal como irá agir em circunstâncias só é possível por causa do convívio com esse animal e em experiências anteriores em circunstâncias como tal. Eu já sabia nessa border collie, por exemplo, quando o carteiro passava. Quando o carteiro passava, ela ficava louca no portão. O carteiro iria colocar alguma coisa dentro. E gozado que o carteiro já sabia como que ela ia reagir também. Quando eu ia entregar alguma encomenda que precisava abrir o portão, eu tinha que amarrar a cachorra para ela não sair. Porque a experiência do anterior já me dava condições de interpretar o que iria acontecer. Quando falamos de seres humanos, a complexidade aumenta. Animais comparado com os seres humanos. E aumenta substancialmente. Pois os seres humanos guardam segredos. Nós guardamos segredos. Ou nós somos um livro aberto? A gente guarda segredo até da gente mesmo. A gente guarda segredos. Por esse motivo, em algumas circunstâncias, podemos ter a percepção de não conhecer determinada pessoa, porque ela tem algo guardado no coração dela. A reação problemática, inesperada e até cheia de arrogância, muitas das vezes. Por quê? Por causa do pecado que está em nosso coração. Portanto, para conhecer uma pessoa, depende mais da pessoa do que de nós. Depende mais da honestidade daquele que nós observamos do que de nós. O médico, ao analisar um paciente, se ele ocultar coisas, sintomas do que ele está sentindo, dificilmente o médico terá uma análise correta do que está ocorrendo com aquela pessoa. Ah, mas os exames vão dizer. Sim, os exames podem até dizer muitas coisas, mas não todas. Aonde está doendo? O que está doendo? Como que está doendo? Qual que é a forma? Quando que dói? Se há uma ocultação de qualquer desses parâmetros, a dificuldade será maior. Então, para conhecer, é necessário que aquele que é alvo do nosso conhecimento seja honesto e se mostre para nós. Porque nós chamamos aqueles que não se mostram de pessoas o quê? Pessoas falsas. Agem com falsidade. Escondem coisas. Quando nós olhamos esse parâmetro para Deus, Deus não age com falsidade, mas Ele se mostra para nós. Mas nós, ao analisar as pessoas à nossa volta, podemos e vamos identificar que muitas vezes essas pessoas escondem coisas. Podemos aqui interagir com boa vontade, desejo,
ser atencioso. Contudo, só vamos conhecer plenamente aquela pessoa que nós estamos analisando, se ela se mostrar por completo e se revelar a nós. Jeremias, capítulo 9, versículo 24, ele fala justamente desse conceito também. Jeremias 9, 24. Aqui. E ele fala assim: mas o que se glorie, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Glorie-se no quê? Em conhecer a Deus. Glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia. Alguma coisa boa, glorie-se, essa coisa boa está em conhecer a Deus. Saber quem Ele é, conhecer Ele, porque aí sim vamos experimentar a sua misericórdia, a sua justiça, o seu juízo, não só lá no céu, mas aqui na terra também. No processo de conhecer a Deus. Ah, mas Deus pode ser conhecido? Pode, porque Ele se revela a nós, naquilo que se revelou a nós. Do que foi revelado é para mim e para você. Do que não foi revelado, então, Deus não se mostrou nesse momento naquilo que não foi revelado. O grande Deus, infinito em majestade e glória, Ele vem em nossa direção e começa a falar conosco. E aí é que a complexidade do Deus que é majestoso, é infinito, é rei, é soberano, se aproxima até nós. E o fato de se aproximar para nós, a complexidade em conhecer e discernir o que Ele se mostra para nós é grande também. Mas não é porque é complicado que a gente deve dizer assim, então não vou buscar Deus. Não. É complicado, mas é simples ao mesmo tempo. Por quê? Porque Ele testifica em nosso coração. Ele mostra em nossa vida o que nós precisamos, através não da experiência apenas, mas através da palavra dEle, é a Bíblia. Ele fala para nós através das Escrituras Sagradas. Quando lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Quando lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Uma coisa que nós não podemos deixar de lado aqui, é esse princípio que a Bíblia não é apenas um livro, que a Bíblia não é apenas um livro do conhecimento da época, de filosofias da época, e que trazem sugestões para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia não é um livro de sugestão, a Bíblia é um livro de ordem, de lei, determinação. A Bíblia não é o livro que muitos dizem aí que é o livro velho, ultrapassado. Mas quando lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Por mais que ler a Bíblia possa cair no normal, um dia essa palavra que você leu irá falar com você, irá te alimentar a tua alma e o teu coração. Haja vista que eu conheço pessoas que são ateus que leem a Bíblia como filosofia de vida, mas são ateus, não creem em Deus. Mas vai lá no provérbio e lê Provérbios, por exemplo, que tem recomendações para a vida, como ditado popular. Deixa eu ler um ditado popular. Vai lá em Provérbios e lê. Até se um não crente, um não cristão, uma pessoa que não crê em Deus, ler Provérbios, por exemplo, e seguir o que Provérbios diz, a vida dele irá melhorar. Obviamente. Princípios de perdão, de abnegação, de abrir mão de si, está lá. E de cuidar bem da família, de cuidar bem do marido, do filho, de ensinar o filho, está tudo lá. De ser um bom trabalhador, está tudo lá. Dedicado.
Então não preciso de Deus para minha vida melhorar. Você precisa de Deus para você ser salvo e ir para o céu e conhecer a Deus. É isso. Então a vida não, eu sigo Deus para ser feliz, para ter riqueza. Tem muita gente que é rico que não tem Deus. Então Deus, Ele abençoa a nossa vida para prosperar? Sim, Ele abençoa a nossa vida com prosperidade terrena, se Ele quiser. Mas seguir a Jesus, seguir a Deus, não é sinônimo de riqueza. Vai ser sinônimo de lutas, muitas das vezes. Sinônimo de lutas e muitas lutas. E muitas lutas. Então por que eu sigo a Deus? Por que eu amo a Deus? Você não ama a Deus pelo que Ele vai fazer na sua vida. Você ama a Deus porque Ele é Deus e você conhece Ele. E Ele é rei. E Ele reina sobre você. Por isso que você ama a Deus. Quando Deus fala conosco, somos levados a um lugar de inferioridade. Por quê? Porque Deus, Ele revela o nosso pecado e a nossa culpa. Quando ouvimos a voz dEle, quando Deus fala conosco, é para nos revelar. Lembra quando Deus chega no Éden, no jardim do Éden, que o ser humano, o homem e a mulher havia pecado? O que o homem e a mulher tinha feito? Tinha pegado folhas, tinha costurado uma roupa para eles com as folhas, e estavam o quê? Escondidos. E Deus chega, e só o fato de chegar já revela para eles o pecado deles. Quando Deus se aproxima do ser humano, a luz se aproxima, e nós conseguimos ver a sujeira do nosso corpo, da nossa alma. O quanto nós precisamos de Deus para lavar essa sujeira. E algumas sujeiras são mais difíceis de sair do que outras. Algumas manchas precisam de esfregar mais. Algumas manchas precisam de sabão em pó, de Vanish, de várias outras coisas aí, né? Aqueles produtos mais caros lá que a gente compra no mercado para água sanitária, se for branco, e assim por diante. Abre um parênteses aqui, né? Quando eu estava no Amazonas, muitas mulheres ribeirinhas, elas pegavam a roupa, a trouxa de roupa, fazia aquele saco de roupa com lençol, colocava na cabeça, ia até o Igarapé, o riozinho, e lá ela tinha um porrete, e colocava a roupa numa tábua, molhava, colocava sabão lá, e ela batia na roupa, batendo na roupa para lavar a roupa. Eu falava, se você colocasse o menino que sujou aí dentro e lavasse, vai sair mais rápido, né, essa sujeira. Ele ia sujar menos do que está essa daí. E era engraçado aquele processo de lavar a roupa, batendo na roupa. Eu falei, mas o que a roupa fez para a senhora? Você está agredindo a roupa desse jeito aí, meu? Brincadeira, não tem roupa que aguenta, né? Botão então, nem se fala, né? Botão era um atrás do outro, cada cacetada era 3 botões. Enfim, costume da região, né? Secava, depois colocava nas costas e levava. Fecha o parênteses aqui, meus irmãos. Quando Deus fala, Ele revela para nós o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa fraqueza, a nossa cegueira e a nossa insensatez. Quando você se aproxima de Deus, se isso não está acontecendo com você, então, ou você não está se aproximando verdadeiramente de Deus, ou o teu coração está cauterizado e não está ouvindo a voz de Deus. Porque em primeiro momento, Ele mostra a nossa fragilidade. Ele mostra que nós precisamos corrigir. E ao mostrar que nós precisamos corrigir, sim, aí nós iremos abrir o nosso coração para Deus e Deus para nós. E nós vamos se tornar amigos dEle, fazendo uma aliança dEle para conosco, Ele para com a gente, nos tornando filhos de Deus. Mas nós nos apegamos mais no sacrifício do que no obedecer a Deus. Eu vou na igreja,
eu dou meu dízimo, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma boa pessoa, pago as minhas contas, e se eu não for salvo, quem que vai ser salvo? Tá, mas você conhece a Deus? Você está ouvindo a voz dele, está mostrando o teu pecado, está mostrando a tua fragilidade, está mostrando a tua insensatez, está mostrando a tua cegueira, a tua fraqueza. Você está sendo confrontado com por causa dos seus pecados, a tua culpa está sendo colocada diante de você. Porque num evangelho que está sendo vendido ao nosso tempo, do evangelho do segue o seu coração, faça o que você quiser, você não precisa prestar conta para ninguém da tua vida, porque você é maior de idade, vacinado, não é o evangelho de Deus. Porque o evangelho de Deus é: olhe para Cristo, veja Deus, ame a Deus e obedeça a Deus. Isso é espetacular e surpreendente, o Deus que se mostra para nós e nos chama para sermos filhos dele. Deus mostra o nosso pecado, nos faz clamar por ele, e quando nós vamos até ele, clamando por ele, ele nos torna seus filhos e colaboradores do reino de Deus. Não é para aqueles que são santos ou perfeitos, mas para aqueles que ouvem a voz de Deus e entendem que são pecadores e que agora estão com o coração prontos a ouvir a voz de Deus. Lembra o caso de Davi? Davi não era perfeito. Pecou, errou, adulterou, mandou matar, tentou enganar todo mundo, ocultar o seu pecado, mas quando confrontado, o que ele fez? Se arrependeu, voltou para o Senhor. A vida de seguir Jesus, de seguir a Deus e conhecer a Deus, é saber que nós vamos ser confrontados, e ao sermos confrontados pela nossa culpa, pelo nosso pecado, nós vamos nos arrepender e vamos voltar para o Senhor. Fato é que nós vamos errar e vamos pecar, e pecamos, mas o que nós devemos fazer é olhar para o Senhor. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos esses cooperadores do reino do Senhor. Ah, mas eu sou pecador, pastor. Perfeito, você é pecador. Mas Deus chama você para ser cooperador do reino dele. Você é pecador, mas é um pecador arrependido. E para esses pecadores arrependidos, esses são colaboradores do reino de Deus. Esses são lavoura de Deus. Esses são edifício de Deus. Por quê? Porque são trabalhados e moldados pelo caráter de Deus na sua vida. Esse edifício do Senhor tem a estrutura, não em si, mas em Cristo Jesus, que é a estrutura das nossas vidas. Concluindo essa primeira parte do estudo, devemos nos alegrar em conhecer e servir ao Senhor do céu e da terra. Nos alegrar, ter alegria plena em conhecer a Deus. Ah, pastor, quando eu leio a Bíblia me dá um sono, uma preguiça. Tá. Quando você está assistindo aquele filme lá, da guerra, da luta, te dá sono e preguiça? Eu não quero causar aqui um peso à tua consciência, né? Mas eu quero aqui incentivar você a trabalhar o mesmo sentimento, ou um sentimento muito maior, em conhecer a Deus. Porque conhecer a Deus é muito melhor do que qualquer experiência que você possa ter nessa terra, do que qualquer fundamento que você possa ter nessa terra. E o que é conhecer a Deus? Tem 4 pontos aqui que ele coloca. A palavra de Deus, conhecer a Deus é conhecer a Deus através da palavra de Deus, recebê-la como interpretá-la pelo Espírito Santo em aplicação à própria vida. Então, conhecer a Deus é olhar a palavra de Deus, é interpretar a Bíblia pela ação do Espírito Santo,
mas não é apenas de conhecer, mas de aplicar na sua vida. Porque muitas das vezes nós achamos que aquela palavra é boa para o outro. Para o outro. E é muito comum atender casais que estão apenas acusando o outro e não se autoacusando. Ou se mostrando com o seu pecado, com as suas falhas. Mas é a esposa que tu me deste, é o marido que tu me deste, é o outro e não o si. Mas a palavra de Deus, ela é para mim, para o meu coração. Isso deve impactar a nossa vida. Segundo, é observar a natureza e o caráter de Deus como revelados na sua palavra e por meio das suas obras. É olhar e conhecer a Deus, é conhecer o caráter e a natureza, e observar o caráter e a natureza de Deus. E como Ele se revelou através da sua palavra, e como Ele realizou as coisas na palavra dEle. Como a gente faz isso? Olhando as histórias da Bíblia. As narrativas da Bíblia, as histórias e as experiências que contam lá dos profetas, das pessoas simples, das mulheres, dos homens, dos filhos, dos servos. Aquilo mostra e revela o caráter de Deus e como Ele age. Hoje também. Não só no passado, mas hoje também. Terceiro, aceitar os seus convites para fazer o que Ele ordena. É decidir em caminhar com o Senhor. Aceitando o convite dEle. Faça isso. E é melhor obedecer do que o holocausto. Realize isso. Hebreus fala, não deixe de congregar. É aqui uma ordenança. Uma ordem. Mas dentro da minha livre diligência eu posso aceitar ou não. Fazer ou não fazer. E quarto, reconhecer e regozijar-se no amor que Ele demonstrou ao se aproximar de você e atraí-lo à sua divina companhia. Então, veja o amor de Deus, veja o chamado que Ele realizou na sua vida e se alegre em conhecer a Deus, se alegre em caminhar com Ele. Não é aquela vida de escravidão. A vida de escravidão ficou no passado. Agora você é livre. Regozija-se no amor que Ele demonstrou e ao se aproximar de você e atraí-lo à sua companhia. Ande com Deus, ame a Ele e caminhe com Ele. Tenha o seu objetivo na sua vida de amar o Senhor acima de todas as coisas, que é um dos mandamentos, amar a Deus. Amar a Deus. Vamos orar. Ó Pai, nós somos pequenos, ó Deus. Nós somos falhos. Nós somos carentes do Senhor. Sem o Senhor, ó Pai, nada terá objetivo, nada será bom, nada será valioso. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Nos auxilie, ó Pai, a Te conhecer. Tire, ó Pai, o engano do nosso coração. Tire, ó Pai, o mal da nossa vida. Ó Deus, que venhamos conhecer o Senhor de forma verdadeira. E todo o conhecimento que achamos que é do Senhor, que não, se não for, que o Senhor tire do nosso coração em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua verdade venha em nossas vidas. Que nós venhamos deixar o eu acho de lado e que nós venhamos colocar o Senhor como prioridade em nossa vida. Que o eu venha cair e que o Senhor venha crescer em nossas vidas e corações. Que menos de nós, ó Pai, seja cada dia maior e mais o Senhor em nós seja uma realidade e uma verdade para cada um de nós. Tenha misericórdia de nós, nos auxilie, nos guarde. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos
e agradecemos pela tua palavra em nossos corações. Amém, ó Pai. Amém. Que Deus te abençoe nesse propósito de conhecer a Deus. Caminhe com Ele e saiba que não tem nada melhor do que conhecer a Deus nessa vida. Nada mais sublime e nada de tão significado e significância do que Deus na vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Abençoe sua família e seus filhos para que eles venham amar a Deus acima de todas as coisas. Amém.